Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você e para Carol, boa noite para os ouvintes, para quem está nos assistindo também. Oi, Vera, boa noite. Vera, a gente começa falando de carnaval, porque teve política, teve polêmica no carnaval do Rio de Janeiro desse ano e Acadêmicos de Niterói, a escola que homenageou o presidente Lula, ficou em último lugar na apuração do grupo especial, com isso foi rebaixada, volta para a série Ouro. O nome do enredo, do Alto do Mulungu surge a esperança, Lula, o operário do Brasil. Esse enredo levou a disputas judiciais, inclusive no Tribunal Superior Eleitoral. Esse enredo motivou ao menos 10 ações judiciais, representações no Ministério Público e no Tribunal de Contas da União. As iniciativas queriam, a princípio, impedir o desfile ou suspender e reverter repasses de recursos públicos. Não só Acadêmico de Niterói recebeu recursos públicos, todas as escolas receberam, mas nessas iniciativas, nessas ações movidas, esse era um dos questionamentos, a escola receber recursos públicos para homenagear o presidente em exercício. Os autores das ações sustentavam que trechos do samba e da apresentação poderiam caracterizar propaganda eleitoral antecipada do presidente Lula, já que a legislação permite campanha apenas a partir de 16 de agosto. Também houve pedidos para barrar a presença de Lula na Marquês de Sapucaí e para limitar manifestações consideradas ataques adversários. O caso foi analisado pelo plenário do TSE, que por unanimidade negou liminar para proibir o desfile, sob o entendimento de que a medida poderia configurar censura prévia. Os ministros ressaltaram, porém, que eventuais condutas na avenida poderiam ser avaliadas posteriormente, se necessário, punidas. Depois dessa decisão, o PT orientou os integrantes a evitar manifestações que pudessem ser interpretadas como propaganda antecipada, mas não adiantou muito, né? O presidente Lula esteve na Sapucaí. Qual a avaliação do Planalto, do saldo disso tudo, Vera? Pois é, Débora, a gente já falou aqui no Viva Voz, eu falei na minha coluna também a esse respeito, que isso era uma operação de altíssimo risco, né? Vamos deixar de lado a parte jurídica, que ainda vai render muito pano para a manga, nos concentrar na parte política. Mesmo assim, o risco era enorme. O Planalto não sabia o que seria retratado na avenida, ou pelo menos alegou que não sabia. E o que foi retratado foi um enredo altamente laudatório ali, muito puxa-saco do presidente e muito crítico a outros setores da sociedade que se sentiram ofendidos com o desfile. E aí entra um grave problema, porque as ofensas foram dirigidas à extrema-direita bolsonarista, mas também a setores que o PT e o Lula têm ainda expectativa de atrair como eleitores do presidente. Os conservadores, as famílias conservadoras que foram ofendidas e ali ironizadas, e as religiões, as várias religiões. E aí a crítica não coube só aqueles evangélicos, coube também a católicos e os que professam outras religiões. Então, um mega tiro no pé num dos pontos mais sensíveis para o Lula. As pesquisas mostram, desde a campanha de 22, e nunca deixou de ser assim ao longo de todos os anos do governo, uma imensa dificuldade do Lula de chegar no coração dos evangélicos. Por mais que faça, por mais que mande carta, por mais que tente ali, por meio de alguns dos poucos apoiadores evangélicos que o Lula tem, como o advogado-geral da União, Jorge Messias, a ministra Marina Silva, não tem jeito. É uma coisa tipo óleo e água, não deu liga. Por isso que hoje, quando eu vi muitas matérias falando que o PT vai tentar, depois desse desastre da Avenida, se reaproximar dos evangélicos, não cabe esse nunca teve essa aproximação, nunca se conseguiu fazer essa aproximação. E parece que tudo que o governo faz
acaba por reforçar essa rejeição. Nesse caso, o governo não fez nada, foi uma escola de samba, e o Lula poderia ter ficado apartado dessa história, deixado de ir ao sambódromo, proibido seus ministros de irem, dito para o vice-presidente da República ficar no Palácio do Jaburu, assistindo um filme, comendo uma pipoca, e para a primeira-dama ir desfilar em outro lugar, ou outro dia, que não o dia de uma escola que iria fazer esse desfile. Tirando tudo isso, o fato de ser uma escola que estava subindo esse ano já tornava bem possível que ela fosse cair de novo. Isso é uma dinâmica muito natural do carnaval. A escola que sobe é aquela que tem menos recursos, que tem menos tradição, traquejo. A tendência a ela cair imediatamente depois é grande. E isso é uma possibilidade de um tiro no pé, você ser chamado de pé frio, você ser considerado alguém que afundou a escola. Para quê? Para quê? Para não obter nenhum voto a mais, perder alguns. Eu vi várias pessoas nas minhas redes sociais, por exemplo, que não são bolsonaristas, não são fascistas, não são de extrema-direita, como a esquerda gosta de falar de qualquer um que não faça o L, não vote no Lula, não são nada disso, mas que se sentiram ofendidas e postaram com orgulho a tal da figurinha de gosto duvidoso lá, feita por inteligência artificial das pessoas e das famílias dentro de latas de conserva. Porque as pessoas têm um orgulho de ser conservadoras. Ou a comunicação de esquerda entende isso, ou os chamados progressistas respeitam isso, que existe um público e um eleitorado conservadores no Brasil que tem orgulho disso e que não são fascistas, ou vai ter muita dificuldade de ampliar o seu eleitorado. Então, eu acho que foi um tiro no pé no sentido do marketing político, é uma lição que tem que ser estudada, de desastre de marketing político e de desastre de compreensão do momento do Brasil. Então, tem um desastre sociológico também por trás desse episódio aí de Lula e Unidos de Niterói, acadêmicos de Niterói. Só para trazer o contexto, Vera, já era esperado realmente, como você falou, que a escola caísse, porque tradicionalmente quem vem do acesso cai. A escola retorna para a série ouro e só levou nota 10 em samba enredo de só 2 jurados. Então, em todas as outras notas e todos os outros quesitos, a escola perdeu pontos. Agora, Vera, a gente falou disso aqui, né, na semana passada, você escreveu na sua coluna sobre todos os riscos envolvidos. Na última hora, acendeu uma luz vermelha no Planalto, sobretudo com relação à propaganda eleitoral antecipada, né? Tomaram ali alguns cuidados, a Janja não desfilou, o Lula postou nas redes sociais fotos com todas as escolas, mas eu acho que o principal revés desse desfile é esse que você está apontando, da repercussão entre o público conservador, que extrapolou a bolha da extrema-direita. A gente tem manifestação da Frente Parlamentar Evangélica, mas também da Frente Católica, da Arquidiocese do Rio, da OAB se manifestando em relação a isso. E com relação a isso, me parece que o Planalto não estava preparado, né? Não previu e não agiu. Não adianta o presidente do PT soltar nota falando, é óbvio que o presidente Lula não sabia o que ia vir na avenida, e isso é prova de como ele é democrático. Então, o que ele foi fazer lá? E se apresentassem, digamos, um adversário do Lula fazendo alguma coisa ali de tom pornográfico, digamos, por hipótese, se você não sabe o que vem no desfile, por que você se associa a isso, sendo presidente da República e sendo candidato à reeleição? Não tem ninguém para falar, presidente, é melhor não. O que me espanta muito, e eu já falei disso aqui algumas vezes, mas eu acho que é uma marca que vai passar depois para os livros de história a respeito deste mandato, porque é uma marca distintiva dos anteriores. Não tem uma pessoa capaz de falar para o Lula não fazer alguma coisa. A coisa que você mais ouve, você fala, mas por quê? Né? Os porquês mais básicos ali, de coisas óbvias. Aí a fonte te responde assim, mas quem é que vai falar isso para o Lula? O senhor, meu amigo. Você é ministro, você é amigo, você é aliado. Você ganha um salário para dizer para o presidente que isso é uma roubada, entendeu? É você que vai falar. Não somos nós da imprensa, não é papel.
da imprensa, entendeu? É papel seu que é ministro, é papel seu que é presidente de partido, seu que é deputado, senador, whatever, quem for, tem que chegar e falar, escuta, não é uma boa. Porque de amigo que só diz sim e só surfa na onda, ninguém precisa, muito menos o presidente da República. Quando a coisa está claramente se encaminhando para uma cilada e não tem um para falar, olha, isso aí é uma cilada, é sinal que esse pessoal tem um problema muito sério. Vera e Carol, o Igor Cardim está em Brasília, ele tem mais detalhes sobre essas reações e recursos judiciais envolvendo o desfile da Acadêmicos de Niterói. Oi, Igor, boa tarde. Boa noite, eu quero dizer. Boa noite para você, também para Vera e para Carol. Pois é, principalmente da oposição, os líderes do PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, assim que a apuração começou e as notas ali negativas da Acadêmicos de Niterói foram aparecendo ao longo da apuração, os tweets, os posicionamentos ali dos deputados, dos senadores, das lideranças de oposição começaram a aparecer. O deputado Sóstenes Cavalcante comemorou que a escola foi rebaixada. O próprio Partido Liberal também fez uma publicação dizendo que prometeu tudo, entregou nada, como sempre, Lula rebaixado. Então, já colando a imagem, então, do rebaixamento 100% à presença do presidente Lula durante o desfile. Além disso, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, já pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, senador, disse que Lula é sempre uma ideia ruim, seja para governar o país, seja para um samba enredo, e também trouxe aquela polêmica envolvendo uma das alas da escola que trazia uma família conservadora dentro de uma lata de conserva. Disse que família é algo sagrado. Depois dessa escola, o próximo rebaixamento vai ser do Lula. A gente procurou, inclusive, manifestações de aliados do presidente Lula, de ministros, deputados que ainda não se posicionaram sobre o rebaixamento da escola da Acadêmicos de Niterói, que trouxe a história do presidente como enredo neste ano. Débora. Obrigada pelas informações, Igor Cardim. Bom, Vera, essa trend da família conservadora, como você disse, saiu da bolha, eu também verifiquei isso nas redes sociais, e ainda vai haver consequências na justiça, né? Eu me lembro de você ter dito aqui essa semana que não via nenhum ganho político nessa história desse desfile, mas agora o que parece que pode ter perdas também, né? Bom, as perdas eleitorais e políticas, para mim, já estão contratadas. As próximas pesquisas vão refletir, em alguma medida, isso, porque não é como se o presidente estivesse surfando num mar de popularidade que pudesse escorregar numa casca de banana. Ele já está ali no limite entre a popularidade e a impopularidade, e com dificuldade de sair desse limiar. Ele voltou a não ficar com a cabeça inteira para dentro da água, respirar um pouco, tirar o nariz para fora, mas não consegue passar desse limiar. Então, eu acho que o problema, o nó aí nessa área da política eleitoral já está dado. E na área judicial, eu acho que a coisa também ficou mais séria depois do desfile em si. Porque uma coisa foi o TSE analisar a hipótese do desfile. E aí, realmente, ficaria difícil promover uma censura prévia sem saber o que viria. Mas o que veio suscita toda a sorte de representação por campanha antecipada, por algum tipo de abuso de poder político, porque, afinal de contas, estavam todos lá. Estava o presidente, estava a primeira-dama, estavam os ministros, então eles chancelaram aquilo em alguma medida. Eles entenderam que aquilo era um ato de propaganda eleitoral antecipada e ainda assim bancaram o risco. Eu não vejo muita semelhança com a reunião do Bolsonaro com os embaixadores, que todo mundo está fazendo analogia. Por quê? Porque ali foi o Bolsonaro que, usando um palácio de livre e espontânea vontade, ele convocou os embaixadores e ele perpetrou um crime eleitoral ao lançar falsidade sobre o nosso sistema eleitoral. Isso é uma coisa. Mas eu vejo, sim, semelhanças com os 7 de setembro, os dois, principalmente aqueles que não foram
no palanque oficial, porque o Bolsonaro tentou meter essa, não era palanque oficial, eu estava lá e não sei o que e tal, e o Lula estava lá, desceu, cumprimentou a escola, então eu acho que existe um risco, sim, de alguma sanção na esfera da justiça eleitoral, multa ou até alguma punição um pouco mais grave do que multa. Então, também por esse aspecto, é um risco que não dá para entender, porque decidiram correr, ainda mais numa eleição que tende a ser polarizada, como foi a de 2022, não é? Que tudo está tranquilo e que o presidente é a prova de qualquer questionamento. Então, a gente ainda vai ver aí como que a Justiça Eleitoral vai entender, depois do desfile tendo ocorrido, as novas representações que foram apresentadas contra a sua realização. Deixa eu registrar aqui, nosso colega Lauro Jardim traz a informação de que Romeu Zema apresentou ao Ministério Público do Rio uma notícia crime contra dirigentes da Acadêmicos de Niterói por suposta prática de intolerância religiosa durante o desfile. Nessa peça protocolada hoje, o Zema pede a apuração de crime previsto na lei do racismo, que trata de discriminação por motivo de religião, quando praticada em contexto artístico ou cultural destinado ao público. O objeto é exatamente essa ala aí dos conservadores. O argumento é de que configuraria menosprezo à fé evangélica e incitação à discriminação religiosa. Não vai faltar recurso agora, né? Todo mundo também querendo embarcar nessa polêmica e nessa trend no campo conservador, né? E é incrível que ninguém se deu conta ali no pessoal do Lula, porque continuaram ali festejando, postando no dia seguinte, depois que viram passar, porque é assim, quando você vê a escola passar, você vê os problemas que ela tem. Se você é um político, você tem que estar analisando com olhos políticos. Quando você vê uma ala zoando, desrespeitando, afrontando a família conservadora, não soou esse alarme para ninguém naquele momento. Precisou virar trend para as pessoas se darem conta de que tinham ali uma crise para lidar. E quando vão lidar com a crise, lidam de uma forma arrogante. É assim, imagina, onde já se viu, todo mundo sabe do respeito que o presidente Lula tem aos evangélicos. Não, ninguém sabe. Os evangélicos não se sentem respeitados e representados pelo Lula e por esse governo. Ou se tem a humildade de reconhecer que existe um fosso aí separando uma coisa e outra, ou só vão dar com a cara na parede de novo, e de novo, e de novo. E só para trazer um dado aqui, na última pesquisa Genial Quest, foi divulgado esse mês, né? O índice de desaprovação do presidente Lula entre os evangélicos era de 61%, ante 34% que aprovam a gestão. Aí, no geral, a taxa desfavorável ao governo é de 49%, está entre 49% e 45%, né? Então, a gente já vê uma alta taxa de desaprovação entre os evangélicos, e agora o que a equipe, né, do presidente Lula deve fazer é esperar aí as novas pesquisas para tentar entender o tamanho desse prejuízo. Exato, e não vai ser pequeno, e não vai ser só por isso, né? Esse episódio entra para quem já é conservador e para quem já é evangélico no campo da corroboração. Não é algo novo, não é alguma coisa que vai tirar alguém que já está votando, mas é aquele que já tem uma rejeição ao Lula e ao PT, fala, tá vendo? É por isso. É aquela coisa da corroboração, do CQD. A pessoa olha, se sente afrontada e aí corrobora aquilo que ela já pensava. Se tinha entre esse público conservador e evangélico alguém que considerava a possibilidade de votar no Lula por N motivos, por entender que o Bolsonaro afrontou mesmo a democracia, tentou dar um golpe de Estado, então a pessoa ia lá tapar o nariz, apesar de tudo, e votar no Lula, esse provavelmente não vai mais, porque ele se sentiu pessoalmente agredido naquilo que ele tem de mais profundo e pelo que ele preza, que é a sua família e a sua fé. Duas coisas com as quais a política não deveria brincar. Não foi a política, foi a escola de samba, mas, de novo, se você vai lá dar apoio a uma escola de samba que está te homenageando, é de bom tom, convém você pelo menos ter um briefing do que vem lá
para não ser surpreendido e não arcar com as consequências que não seriam suas se você fosse mais comedido e menos afoito. E as redes sociais estão justamente endossando isso que você fala, né? Quando a gente vê que essa trend da família conservadora saiu da bolha e que evangélicos ditos progressistas também entraram na trend. Quando a gente vê católicos também entrando na trend, tem notas, né, da arquidiocese, como disse a Carol. E isso, o fato de sair da bolha, eu acho que endossa exatamente isso que você está dizendo. Exato. A gente tem um tempinho ainda, deixa eu trazer aqui, o Jornal Globo acabou de subir aqui no site uma apuração do Sérgio Rocho e da Vitória Azevedo, já conversando com algumas lideranças petistas. Todos falaram em off, né? Mas já tem um clima avaliando que o presidente Lula vai ser obrigado a fazer gestos aos evangélicos para se recuperar desse desgaste. O entendimento entre os petistas é que, num primeiro momento, vai ser necessário esperar um tempo, né? Deixar a poeira baixar, como se diz, para as críticas esfriarem. Um aliado disse para o Globo que as reações são resultado do impacto do desfile e que, com o tempo, irão arrefecer, mas reconhece que haverá um desgaste mais cristalizado no segmento evangélico, que historicamente já tem uma rejeição em relação ao Lula e ao PT. Petistas entendem também que vai ser necessário fazer pesquisas dentro de algumas semanas para medir exatamente as consequências. E aí vão ter que pensar nessas ações. Então, estão tentando calcular a rota. O Lula está em viagem à Ásia, né? Foi para a Índia, depois vai à Coreia do Sul. Então, qualquer iniciativa mais concreta só deve ser tomada depois da sua volta. Dirigentes descartaram responsabilidade do partido nesse caso. Edinho Silva disse que não tem sentido em tentar desgastar o Lula por causa desse episódio. É interessante, Vera e Débora, um outro aliado do presidente, diz sob reserva, texto aqui do Globo, que desde o começo foi contra a ida do Lula ao evento, justamente por considerar que não haveria ganhos políticos com o ato, e diz que mesmo sem a participação do governo na idealização do desfile, as mensagens vão acabar caindo na conta do Lula. Ou seja, quer dizer, ele já achava antes que não tinha que ir, mas é aquilo, ninguém tem coragem de falar para o presidente. Engenheiro de obra pronta tá cheio, né? Os outros são aqueles que escrevem antes que o negócio não vai dar certo. E aí fala, essa daí é sempre contrária, essa daí... Gente, não é preciso ser contra ou a favor, é preciso ter uma coisinha básica, mas que está faltando, que é bom senso. Muito bom, a gente vai fazer um intervalo, você fica com notícias da sua região. Viva a Voz de volta, e nós vamos a Brasília. Samantha Klein tem mais informações sobre os vetos aos penduricalhos. Oi, Samantha, boa noite. O presidente Lula sancionou o reajuste salarial das carreiras do Poder Legislativo. No entanto, ele vetou os chamados penduricalhos, que poderiam aí elevar os salários dos servidores para acima do teto constitucional, servidores da Câmara e Senado. O texto aprovado pelo Congresso previa uma gratificação concedendo um dia de licença para cada 3 dias de trabalho, com possibilidade de receber em dinheiro ao invés de licença. E aí, com isso, o salário dos altos funcionários da Câmara e Senado podem chegar a R$70 mil. Lembrando que o teto constitucional é de R$46.300. Entre servidores da Câmara e do Senado, eu conversei com alguns, há um incômodo com esse veto, mas também com o que chamam de diferenciação entre órgãos do Judiciário e do Legislativo. Um consultor legislativo deu um exemplo, sempre em off, claro, que existem juízes ali no início de carreira com ações de baixa relevância ganhando o dobro de profissionais diretamente ligados no que chamam de elaboração das leis que valem para todo o país. Já o presidente do Sindileges, que é o Sindicato dos Trabalhadores aí do Legislativo e TCU, Alisson Souza, disse que o veto era sim esperado, mas muito mais por questões morais, segundo ele, do que por efetividade de ser um salário realmente alto. Ele também critica o que chama de achatamento dos vencimentos por conta do achatamento do teto constitucional. Agora, tudo fica com essa pecha de teto, né? Como se o teto tivesse um valor extraordinário, né? E ele não tem, na verdade. É um diretor-geral do Senado, que é um servidor que praticamente trabalha até quase meia-noite todos os dias, fora fim de semana. Esse cara ganha líquido 30 mil, 35 mil. Um executivo de qualquer multinacional, uma empresa que tem um profissional do mesmo gabarito, com esse mesmo nível de dedicação, esse cara ganha o triplo do que ganha um diretor-geral do Senado, da Câmara.
Agora o Congresso tem que decidir, né, numa votação conjunta da Câmara e Senado, se mantém ou derruba esse veto, porém tem uma pressão de outros vetos aí na frente, como por exemplo da dosimetria, pressão também para a leitura da CPI do Banco Master, que não é de interesse do presidente Davi Alcolumbre, portanto há possibilidade de arrastar essa convocação da sessão conjunta para depois até das eleições, tentar evitar a votação dessas matérias mais polêmicas e, ao mesmo tempo, os próprios servidores dizem não ver espaço para a votação da derrubada do veto do fura-teto antes das eleições. Com vocês. Obrigada, Samanta, pelas informações. Mas, de qualquer forma, Vera, derrubar esse veto vai ficar, enfim, ruim, feio para o Congresso, né? Ruim não sei, porque cada um olha para o seu umbigo, mas teve uma forte rejeição da sociedade, né? Esse aumento, os penduricalhos, salários chegando a 80 mil. Exato. Os deputados e senadores, Débora, esse ano, eles precisam do voto lá do eleitor da sua base, e não do voto dos servidores da Câmara e do Senado. É claro que eles têm uma convivência intensa com esses servidores, eles têm ali uma realmente relação de até dependência, porque dependem deles para formular seus projetos de lei, seus pareceres, para tocar o dia a dia das comissões, do plenário, das lideranças, etc. Porém, na hora de pedir voto lá na ponta, isso daí vai ser extremamente impopular. Daí porque eu acho que nesse caso não é líquido e certo que vai derrubar o veto do presidente. Até porque para os 3 vetos que o Lula fez, tem justificativas jurídicas muito fortes. Ele já havia vetado, de uma maneira muito similar, um projeto de reajuste para servidores do Judiciário que propunha um aumento escalonado em vários anos. Ele fez a mesma coisa, sancionou para o ano do exercício e vetou para os anos seguintes. Agora, então, existe uma justificativa até mais forte para fazer isso, não só o cumprimento do arcabouço fiscal, mas existe uma vedação na lei de responsabilidade fiscal para você contratar gastos que vão ser pagos pelo governo futuro. Lula pode ser reeleito ou não, não me importa, tem uma eleição no meio, e aí é outro governo. Você não pode contratar gastos que vão se arrastar ali para o próximo mandato pagar. Então, isso daí, se eles derrubarem esse veto, o Supremo é capaz de derrubar. Da mesma maneira, a questão daquela verba compensatória, ali, licença compensatória, que você trabalha 3 dias, passa a ganhar uma folga e pode converter isso em dinheiro, não tem ninguém que vá defender isso na justiça. Isso cai na hora, porque é uma dessas maquinações que só na cabeça de quem acha que pode fazer tudo e que o dinheiro público é sua propriedade privada, que pode passar que isso é aceitável. E o terceiro veto foi em um item que mexia na reforma da Previdência, então isso também cairá na justiça se for derrubado. Então, eu imagino que senadores e deputados vão ver isso, vão olhar o cenário e vão deixar como está, vão deixar barato, podem até nem analisar o veto e ir empurrando com a barriga, até porque, como a Samanta falou, tem outros vetos na frente, tem outras coisas que são mais prioritárias para eles. A questão das emendas, essa questão da dosimetria. Então, acho que é uma briga que eles vão evitar comprar, até porque já está se desenrolando ali no Supremo uma discussão bem mais ampla, que é de derrubar todos os penduricalhos, por meio daquela liminar do Flávio Dino, que eles vão analisar se mantém no pleno. Então, a briga é até maior do que isso. Agora, essa fala do servidor é um daqueles clássicos, né, que a gente tem no Brasil, de comparar alhos com bugalhos, comparar os vencimentos de CEOs de empresas com o de diretor-geral do Senado. Existe uma ótima saída para isso. Se candidatar a uma vaga na iniciativa privada, a pessoa faz um concurso público e se submete a ganhar um salário um pouco menor por outros benefícios que decorrem do fato de você estar numa função pública. Estabilidade, uma aposentadoria que é melhor que a do INSS, mesmo com a reforma da Previdência,
uma série de quinquênios e outros benefícios que estão ali mantidos e que não foram atingidos pelo veto do presidente. Então, ele sabe muito bem de tudo isso, a jornada de trabalho bem mais curta, com menos exigência, com nenhuma exigência de desempenho, inclusive, não existe isso. Você não pode ser mandado embora a qualquer momento, não tem a pressão ali de apresentar resultados, inclusive internacionalmente ou para a matriz. Então, essa é uma falácia, essa comparação. E comparar também juiz com servidor é outra comparação de alhos com bugalhos, porque juiz equivale a deputado e senador. Juiz é aquele que... Opa, tivemos uma interrupção aqui na fala. Caiu. Tivemos uma interrupção aqui na nossa conversa com a Vera. A gente vai retomar. Fala, Carol. Viva Voz de volta e já está com a gente na tela, inclusive o Bruno Carazo. Semana passada foi posto em dúvida se ele estaria aqui nessa quarta-feira de cinzas, mas ele está, pelo jeito, não foi abalado pelo carnaval. Boa noite, Bruno. Boa noite, Vera. Boa noite, Débora. Boa noite, Carol. Boa noite para vocês que estão acompanhando. Eu estou aqui. Espero que vocês tenham aproveitado aí o carnaval para se divertir, para descansar e alguns para trabalhar. Eu me diverti, mas já estou aqui de volta. Vixe, tudo bem, Bruno? Boa noite. Eu trabalhei e aproveitei, mas descansar não, porque eu estava com 7 adolescentes de 17 anos. Vera, você tá com sanduíche, ishi. Vamos tentar resolver o sanduíche, ishi da Vera. E tem aquela coisa, né, do mineiro. Pergunta pro mineiro, né, Bruno? Você gosta de tal coisa? Gosto. E de queijo? Vixe, eu sou mineira, gosto de queijo e de carnaval. Vixe. Vamos ver se melhorou, Vera. Estão me ouvindo melhor? Agora eu também estava me ouvindo como sanduíche. Agora sim. Então vamos lá. Bruno, teve notícia nessa volta aí do carnaval, porque saíram os vetos do presidente Lula, um veto parcial, aquele reajuste de salários da Câmara, do Senado e do TCU. A gente estava falando agora há pouco sobre isso, queria te ouvir sobre a extensão do veto e qual foi o cálculo do presidente ao escolher exatamente aqueles itens que seriam vetados. Pois é, Vera, voltando aí com tudo, né? Já com essa novidade. Acho que o primeiro ponto é lembrar que essas são algumas das carreiras mais bem remuneradas da República Brasileira, né? Os técnicos, analistas, auditores, consultores do TCU, da Câmara e do Senado, tem rendimentos que, com as gratificações, os adicionais, giram aí na casa de mais de 30 mil reais, quase 40 mil reais, bem próximo do teto. E aí, como existe essa corrida entre essas carreiras poderosas para ver quem ganha mais, o teto passou a ser o limite a ser ultrapassado, né? Já que juízes, membros do Ministério Público, advogados públicos já têm há muito tempo superado o teto, essas carreiras também tentaram via o reajuste, e aí seria um reajuste aí para os próximos anos, até 2029, e com a criação dessa licença compensatória, que que já está sendo chamada de escala 3x1 nessas carreiras poderosas do serviço público, né? Que é a pessoa ganhar um dia a mais de remuneração para cada 3 dias trabalhados, né? Quando elas acumulam função. Então, elas têm o salário, têm a função e ainda ganham esse penduricalho, e esse penduricalho ultrapassa o teto. Então, o que o Lula fez foi restringir o impacto dessas leis que foram aprovadas no Congresso. Então, ele limitou os reajustes para este ano, de 2026, vetou para os anos seguintes, porque a gente sabe, inclusive, que tem uma bomba fiscal aí para os próximos anos, então ele vetou,
esses reajustes para os próximos anos e vetou essa licença compensatória, que é esse grande penduricalho que fura o teto e que causou toda essa repercussão na sociedade, que levou boa parte da classe política a ficar constrangida com esse reajuste. Então, de tudo que foi aprovado agora pelo Lula, só o reajuste para esse ano de 2026, que já é um grande aumento na casa dos 9%, bem acima da inflação. Agora, Bruno, de que forma esse veto do presidente Lula se relaciona com a decisão do ministro Flávio Dino de suspender os penduricalhos? Ótimo ponto, viu, Débora? Porque o Dino levantou a bola para o Lula cortar, né? Muita gente acha que, inclusive, houve até um jogo combinado aí, porque a decisão do Dino facilitou o trabalho do Lula, diminuiu o ônus político do Lula de vetar esse reajuste. É bom lembrar que o Lula não citou a decisão do Dino nas razões do veto. Não tem nenhuma menção à decisão do ministro do Supremo. O que o Lula cita para negar esse penduricalho, né, da escala 3x1, foi que o Congresso precisa regulamentar o artigo que tem na Constituição, que é aquele que estabelece que indenizações podem superar o teto, que é uma brecha que tem na Constituição, que vem sendo largamente explorado aí por essas carreiras para criar esse tipo de benefícios, esses penduricalhos que têm furado o teto. E a decisão do Dino é no sentido de exigir que o Congresso regulamente e restrinja essa brecha que tem na Constituição, e o Lula seguiu por essa linha, mas sem citar nominalmente a decisão do Dino. Mas claramente uma coisa está ligada à outra. Dificilmente o Lula tomaria essa decisão agora se não fosse o respaldo da decisão que o Dino tomou 2 semanas atrás, que inclusive foi muito bem recebida pela opinião pública, né? A gente é bombardeado a todo tempo com notícias de servidores ganhando aí, lógico, esses servidores da elite do serviço público ganhando 80 mil, 90 mil, mais de 100 mil reais. Isso causa um desgaste muito grande na opinião pública e a decisão do Dino vai nessa direção. Então o Lula aproveitou o vácuo aí dessa decisão do Dino para também barrar esse tipo de penduricalho para os servidores do Legislativo. Agora, Bruno, a gente estava conversando aqui antes sobre a perspectiva desse veto ser derrubado ou não pelo Congresso. Pelas falas de alguns parlamentares, parece que ninguém vai querer reassumir para si esse BO de derrubar o veto e comprar aí algum atrito com a opinião pública, né? Pois é, Carol, acho que o que você falou agora no final é a chave, né? É a opinião pública continuar vigilante e se colocando contra essa tentativa de derrubada de veto, né? Porque a gente sabe que essas carreiras são carreiras muito poderosas, são carreiras muito influentes. Os deputados e os senadores dependem dessas carreiras para o seu dia a dia, né? No caso aí dos técnicos, dos analistas do Congresso, tanto da Câmara quanto do Senado, e os deputados e senadores temem as auditorias do TCU, principalmente aí relacionadas com as emendas parlamentares. Então, essas carreiras sabem que tem esse trunfo, que tem um lobby, elas têm um lobby poderoso, elas têm muito poder de articulação, vão pressionar. E, apesar dos discursos que a gente viu agora, você citou vários, né? Na hora do vamos ver, se a opinião pública não ficar vigilante, certamente isso pode ser derrubado aí, né? Como a gente sabe, né? Na calada da noite, naquela votação, né? Na alta madrugada e tal, e quando a gente vê, o veto foi derrubado e esses penduricalhos estão aí aprovados e esse pessoal vai ganhar aí muito mais do que a Constituição prevê. É isso, a gente tem que ficar atento e é bom ter um comentarista que está sempre atento também como o Bruno. Obrigada por hoje, Bruno. Tchau, tchau, pessoal. Bom retorno do Carnaval aí para vocês. Para você Até semana também. que vem. Valeu, Bruno. Obrigada.
Bom, meninas, temos tempo para um último assunto? Acho que não, né? Não temos, infelizmente. Mas amanhã tem mais Viva Voz. Obrigada, Aí já Vera. em loco. Não, em loco ali com a Carol. É. Continuo no Rio, mas vou no estúdio encontrar a Carolina Moran amanhã. Venha, será muito bem-vinda. Beijo, Vera. Beijo, meninas. Até amanhã. Tchau, tchau. Obrigada, Vera. Beijo.